Então, meninas e meninas, vamos lá para mais uma maravilhosa aulinha de geografia com o professor Fábio Lopes, este gatão que vos fala, e dando continuidade à nossa aula da semana passada. Isso. A gente vai continuar falando agora sobre África, sim, livro 4, ok, unidade 1. Falamos um pouco sobre a questão da geologia, sobre a questão do relevo e tudo mais. E agora a gente vai falar, dando continuidade, sobre a hidrografia. Então, as primeiras informações que o nosso texto nos dá é que, apesar da grande extensão, apesar do território africano ser muito grande, ser um continente muito grande, sobretudo no sentido ali norte-sul, né, na vertical, ele é um continente que não possui tantos rios assim, porém, e nem são tão bem distribuídos ao longo do território, porém, os que estão lá presentes são rios bem importantes, rios até históricos, rios que estão na Bíblia, inclusive. E em outros livros também sagrados. E são rios que são extremamente importantes para aquela região, para aquele continente, sobretudo nas áreas mais secas, né? A gente vai ver um pouquinho sobre eles, ok? Então, e isso se explica, de acordo com o nosso livro aqui, por causa das características do relevo, né? Os rios são predominantemente de planície, de planalto, desculpa, que inviabiliza sua utilização para navegação. Quando eu digo rio de planalto é porque são rios assim, ó, que tem corredeiras que vêm assim uma certa parte, aí tem um desnível grande. Não são rios de planície, que são aqueles rios planos que facilitam a navegação. No nosso caso aqui na região amazônica, por exemplo, boa parte dos rios que nós temos são de planície. Isso torna a navegação bem tranquila. Rio de planalto, por conta desses desníveis, já fica bem mais complicado, certo? E aqui fala logo de cara de um dos rios mais importantes, não só da África, mas do mundo, né? Um dos mais conhecidos, que é o Rio Nilo, certo? Com extensão de 6.671 km, é o segundo maior do mundo, ficando atrás só do nosso Amazonas. Ah, danado! Certo? Rio Nilo nasce nas proximidades do Lago Vitória e corre na direção norte, onde deságua em forma de delta no mar Mediterrâneo. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Esse aqui é o Rio Nilo passando pelo Egito, certo? E olha aqui, ó, delta é um tipo de foz, tá? Que um tipo de é quando o rio apresenta a foz em vários canais, tá? Só para vocês entenderem, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Foz é quando o rio deságua, certo? Então nós vamos ver aqui, foz em delta e estuário. Só para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, ó. Tá lento. Eu nem queria mesmo. Ó, vou pegar uma imagem marota para vocês aqui. Foz em delta e estuário são as duas maneiras que o rio, entre aspas, termina, onde ele deságua, ok? Olha, quando a gente tem foz em delta, tipo essa daqui, ó, o rio vem e ele se divide em vários canais, em vários, digamos, trechos, formando como se fossem ilhas. Olha, essa imagem aqui está bem perfeita, mostrando que é uma foz em delta e uma foz estuária. A foz do rio Nilo, o delta do rio Nilo, é assim, ó. Ele chega ao oceano, ao mar Mediterrâneo, formando esses pequenos canais, né? Onde ao redor desses canais se formam essas pequenas ilhas. Já a foz em estuário é quando o rio vem só, digamos, em um grande canal principal e vai de encontro ao oceano, ao mar ou a outro rio, um lago, enfim, ok? Essas são as diferenças de lago de foz em delta e foz em estuário. Aqui nós temos mais um exemplo, ó. Foz em delta aqui em cima, foz em estuário aqui embaixo. É possível que haja também uma foz mista, um pouquinho de cada, um pouquinho de delta, um pouquinho de estuário, como nós temos aqui no Rio Amazonas, né? Próximo de Belém, próximo da Ilha do Marajó. Percebe que esse aqui vem o Rio Amazonas, ok? E aqui nós temos uma foz, ó, em delta, e aqui nós temos uma foz em estuário, no meio a Ilha do Marajó, que é a maior ilha fluvio-marinha do mundo. Por quê? Fluvio-oceânica, no caso, porque é uma ilha que está tanto cercada por água salgada do oceano, quanto por água doce do rio. Portanto, ela é a maior ilha do mundo nessas condições. A maior ilha do mundo fluvial também é do Brasil, é a Ilha do Bananal, que fica lá na região do Cerrado, mas a gente está falando de África. Voltando, deixa eu só fazer aqui. Aê!
E esse rio, como está dizendo que ele foi essencial para várias populações, né, ao longo da história, dos séculos, né? As histórias que vocês leem, que a gente leu na Bíblia, que a gente vê em filmes, né, mostrando a civilização egípcia como uma das mais avançadas para a sua época, né? Essa civilização ela só foi possível muito por conta da presença das águas do Rio Nilo, já que nós estamos falando de uma região desértica, uma região árida, com poucas chuvas, enfim. Então as pessoas naquela época elas perceberam que as margens do Rio Nilo, quando ele transbordava no seu período de enchente, ao baixar o nível das águas voltar para o normal, aquelas margens, a beirada do rio ficava muito fértil, ficava ali um tempo submersa, mas logo que as águas voltavam ao seu ritmo normal, aquelas margens ficavam muito férteis e as pessoas aproveitavam para fazer suas plantações e terem, digamos, alimento para o inverno e até para vender. Isso foi responsável pelo desenvolvimento e pela riqueza em grande parte do que foi a civilização egípcia. Okay? Existem outros rios também. Ó. Tem o rio Níger, tá, que fica ali na fronteira entre Guiné e Serra Leoa, que deságua no Oceano Atlântico, e ele é muito importante no caso para a geração de energia, já que ele é um rio de correntezas bem intensas, no caso, né, de uma força bem intensa, que ajuda nesse processo de obtenção de energia elétrica. Tá? O rio Congo é outro também, que acontece lá no Grande Rift Valley, que nós falamos na aula passada, deságua no Oceano Atlântico, passando pela floresta do Congo, que é uma floresta tropical equatorial muito semelhante à que nós temos aqui na Amazônia. Okay? Além desse, nós temos também o rio Oranje e o rio Zambebe. São dois rios que já estão ali mais na região sul, nas proximidades da África do Sul, e são rios assim que se destacam pela sua importância, pelo seu tamanho, enfim, pela sua contribuição até para a economia, de certa forma. Além dos rios, nós temos também a presença de lagos, que tem uma formação muito antiga, tá? E alguns deles foram e ainda são extremamente importantes do ponto de vista econômico e também da sobrevivência, já que a pesca se dá nesses rios, nesses lagos, né? Vitória, Tanganica, Chad e Niassa. Tá? Nosso texto, inclusive, ele fala sobre o Lago Chad, que desempenha função vital por estar localizado numa área com baixa pluviosidade, ou seja, baixa quantidade de chuva. Como não tem tanta chuva, a população ela consegue pegar água para o seu sustento através das águas do rio Chad. Tá? Então percebe que a água ela é fundamental sempre, mas em regiões assim que a gente tem ali uma dificuldade por conta da falta de chuva, uma dificuldade por conta da economia desses países estarem, digamos assim, em dificuldade, tá? Há o conflito ali na África também. A gente vai ver lá na frente que muitas dessas águas elas são origens de conflitos. Na verdade não é a água culpada. Parece, do jeito que eu falei, parece que a água é a culpada de estar tendo guerra, de estar tendo conflito. Não é isso, mas essas áreas onde a gente tem água lá na África, elas são palcos de conflitos, existem brigas, grupos armados lutando pelo controle dessas águas, porque sabe que a água, além de fundamental para a sobrevivência, a água é um produto que pode ser vendido a um preço alto. Então, quem tem o controle dessas áreas acaba, claro, tendo ali uma chance de lucrar com isso, mesmo que seja em cima da exploração do outro. Ok? Esses rios eles são bem famosos também por outra questão, cara. Eu gosto de assistir documentários, já falei para vocês, e eu acho bacana quando tem a travessia dos gnus, das zebras, enfim, dos animais no rio, os crocodilos estão lá só pra... É muito firme, cara. Dá uma pena? Dá. A gente fica com pena quando tiver lá pedaço de zebra despedaçada e perna de gnu e os caras comendo e rasgando carne. Dá pena? Dá. Mas é bacana também de ver. Eu sei, é meio doido, mas enfim, é bacana. Tá? Clima e vegetação, cara. A gente tem aqui um clima e vegetação, como eu já disse para vocês várias vezes, muito intimamente ligados, de modo que a distribuição do clima ela está de acordo com a vegetação e vice-versa. Como nós temos um continente muito extenso aqui, ó, no sentido norte e sul, a gente tem também uma variação de temperatura e de tipos florestais, por assim dizer, bem intensa, bem grande também. Então perceba aqui, ó, que nós temos clima mediterrâneo, desértico, tropical e equatorial, frio de montanha, semiárido e subtropical. Ok? Tá difícil hoje. Bora, internet, colabora comigo. Ainda nem carregou a página. Ei, lasqueira.
isso aqui vai demorar. Bora fazer o seguinte, seguindo aquela lógica de não falar muito sobre, de não fazer vídeos muito longos, a gente vai deixar clima e vegetação para a próxima aula, vídeos bem curtinhos mesmo, e falaremos sobre isso na semana que vem, tá bom? Semana que vem eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo, porque se eu for fazer só vídeos curtos, vai demorar. Então vamos fazer um vídeo um pouquinho mais longo na semana que vem, para não ter problema, nem para vocês, nem para mim, nem para ninguém, beleza? Mas por hoje é isso. Beijinho e até depois.